O segundo vídeo é para mostrar o aprendizado de máquina ou machine learning que está agora presente nas novas versões da ferramenta. Qual que é o posicionamento da CL como uma breve explicação? Alguns componentes de aprendizado de máquina, estatística, predição, que involuntariamente você teria que fazer como complemento fora da ferramenta, hoje ela vai estar presente. Hoje eles estarão presentes, né, esses componentes, a partir da versão 14 do produto. Vale citar que na versão 13 da ferramenta se possibilita, a partir da versão 13, a integração com ferramentas open source de mercado, tais como o R, para você criar externo a ferramenta estatística e predição, e aí você integra esses resultados, ou seja, uma massa de dados do ACL, eu passo para um script do R, que trabalha, aplica esses elementos de estatística, e essa massa com o resultado é retornada à ferramenta. Então, você precisa sair, desenvolver esse script no R para produzir esse resultado. Ou então, partindo desse mesmo racional, eu integrar o ACL com Python para fazer algum aprendizado de máquina. A partir da versão 14, o ACL ele traz isso como se fossem ou a partir de comandos dentro da ferramenta. Então, eu tenho um novo menu na ferramenta, dentre eles o agrupamento de k-means, onde eu tenho um método que eu vou fazer esse aprendizado numa determinada massa de dados para devolver um resultado. Então, a ACL ele vai encapsular esses comandos para que eles possam ser simplificados para o usuário final. Estatística, aprendizado, de forma que você tenha que conhecer o conceito do que é aquele comando, quais são os parâmetros que eu tenho que entrar para produzir um determinado resultado para que eu então possa analisar. Então, não se surpreendam com as novas versões, onde estarão, a partir dessa 14ª versão, estarão muito presentes esses elementos, esses comandos com essa abordagem de aprendizado e de estatística. Então, se eu pegar uma determinada base de dados, onde eu tenho aqui determinados lançamentos de crédito e débito, divididos aqui em suas notas fiscais, eu poderia entender um comportamento de distribuição de valores, por exemplo, onde o ACL, através desse comando, ele poderia criar grupos, ou o que nós chamamos de clusters, onde em cada cluster ele vai jogar registros ou transações que ele entende que são similares. Então, ele vai fazer interações com essa massa de dados. Então, vamos colocar aqui na prática. Ao acionar esse comando, eu informo quantos clusters eu gostaria de ter, por exemplo, 4 grupos. Eu vou usar essa massa de dados e o ACL vai fazer 500 interações. E as inicializações ele vai escolher 10 pontos arbitrários ali dentro da massa de dados, para que a partir desses pontos ele possa fazer o cálculo. A origem, ela tem um conceito idêntico ao de amostragem, onde eu posso escolher um valor, que seria o meu seed ou semente, para que eu possa reproduzir o mesmo valor. Né? Então, quando eu falo de aprendizado de máquina, cada nova aplicação do comando, eu posso ter uma pequena variação no tipo de resultado. E aí, no pré-processamento, eu tenho as formas do qual eu vou processar, né, os tipos de processamento desse resultado, por exemplo, variação de escala para unidade, eu coloco todos os registros num valor zero e a partir daquele momento eu faço um cálculo para separar em grupos. Então, eu tenho essas diversas situações. Então, eu vou escolher um dos campos, por exemplo, o crédito, eu vou agrupar esses valores por crédito e quero exibir informações de resultado como nota fiscal e o próprio crédito, por exemplo. E ele vai fazer esse processamento e vai gerar uma nova tabela, que é o ACL Cluster Output. Dou um OK, e a partir desse momento ele vai aplicar aí suas 500 interações para que eu possa produzir esses resultados. Valores zerados aqui, ó, ele separa essas informações, poderia, na verdade, até filtrar para desconsiderar esses registros. E aqui eu tenho os clusters. Então, se eu sumarizar esse comando, esse campo, pelo comando sumarizar, vocês vão perceber que ele separou em 4 grupos distintos. Então, nesse cluster 0 aqui,
todas essas relações de notas fiscais, os seus valores e uma distância. Então, por exemplo, se eu selecionar somente os eventos que ele agrupou no cluster 0, eu posso ordenar aqui de forma decrescente por importância de valor de nota, e para cada nota ele cria uma variável, né, que seria uma distância, ou seja, a partir de 1.0, que é esse grupo, qual que é a proporção em termos de distância desse valor. Então, nos menores valores, com certeza essa distância vai diminuir. Para fins de interpretação, essa é uma grande explicação. Mas para fins de visualização, essa interface aqui não se aplicaria. Eu posso pegar essa grande massa de dados, jogar para o módulo de resultados, que é uma interface gráfica, e plotar esses resultados para que ele possa agrupar e dar um senso comum visual. Então, se eu, por exemplo, eu fiz a carga desses resultados no módulo resultados e criei uma plotagem aqui do qual eu distribuo esses valores. Então, ele vai agrupar e colorir, e cada grupo de cluster ele vai ter uma coloração dentro da minha ferramenta visual, que é o módulo resultados. Então, o que vocês podem perceber? Ele separou por 4 cores, ou seja, 4 clusters que eu tenho, e aqui você pode ver visualmente a distribuição desses valores. Por exemplo, o cluster 0, que era basicamente os valores que eu mostrei, ele quase não tem relevância visual. Ele aparece aqui e são alguns conjuntos ali que, comparado ao todo, não me fazem muito sentido. Entretanto, o terceiro cluster, né, de número 2, ele começa a se fazer presente e tem alguma relevância esses determinados valores. Diferente do segundo cluster, que é esse laranja, né, o cluster 1, onde ele tem uma maior taxa de distribuição, ou seja, ele se espalha mais. Então, a partir desse comando, você consegue fazer esse tipo de interpretação, né? Eu costumo dizer que esses comandos, dependendo da base, ele vai ter um tipo de parâmetro diferente, porque a base ela pode ter um comportamento em termos de expressão numérica distinta, variando de processo a processo. Então, eu poderia, por exemplo, abrir a base de dados do ACL novamente e, por exemplo, aplicar esse comando, só que ao invés de usar 4 clusters, usar o número 8, que é o padrão do ACL, e verificar como é que esses valores se comportam e se distribuem nessas faixas que são o que nós chamamos de clusters. Então, essas interpretações, insights visuais, poderão estar presentes aí na análise de dados. A análise de dados hoje tradicional, né, se orienta por fatos, informações quase que binárias, né, verdadeiras ou falsas. Quando você traz para o seu conceito de análise o aprendizado de máquina, estatística e projeção, que eu irei mostrar alguns outros comandos nos próximos vídeos, vocês irão perceber que a subjetividade ela passa a ter uma relevância, e esses apontamentos que esses comandos irão demonstrar para vocês vão te dar indícios que antes vocês não conseguiam produzir com os elementos tradicionais de análise de dados. Então, o terceiro vídeo que eu irei fazer logo na sequência, ele vai se tratar dos outliers, ou valores discrepantes, que aí eu começo a aplicar um pouquinho do conceito de estatística que se faz presente nessa nova versão do ACL. Tá certo, gente? Até lá.